Dando rapidinho aqui mais um comentário, né? Mais uma vez a irmã Cleise, né? Ela assistiu a aula 8 aqui do Catecismo. Ouçam bem, ela diz aqui, olha. Aprendi que a salvação tem prazo de validade, certo? Contexto evangélico, hein? Evangelical. Se eu andar na obediência e não pecar, serei salvo. Vixe, danou-se, né? Porque e agora? Eu quero não pecar mais não, e agora? Não é? Se eu obedecer às hierarquias constituídas por homens, não é? Eu estou caminhando para a salvação. Né? Submeta absolutamente ao seu pastor, não segundo a Escritura, mas segundo ele, né? Ao bispo, ao apóstolo, ao pai apóstolo, né? Ao rei aí, humano. Né? Nunca imaginei, ela falou assim, nunca imaginei que eu vivi um evangelho raso e tão falho. Né? Na verdade, que nem é evangelho, viu, minha irmã? Eu vou só citar aqui isso é tudo acontece no evangelicalismo, irmãos. Isso é complicado, viu? Dia do Senhor 11, do Catecismo de Heidelberg, pergunta e resposta 30, ouçam com atenção, tá? Porque essa galera todinha aí se chama de cristão, né? Nós somos cristãos, nós somos crentes. Vamos ver? Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar, né? Nos santos, em si mesmos ou em qualquer outra coisa, também creem no único Salvador Jesus? Dá para pensar. Deus nos enviou seu Filho. Temos que crer nele somente para a salvação. Por isso a pergunta: aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no Salvador Jesus? Qual a resposta? Não. Essa é a resposta nossa. Embora se gloriem nele com palavras, todos dizem que são cristãos, todos dizem que são crentes, tá? Que Cristo é o Salvador. Então, não. Embora se gloriem nele com palavras, eles, na verdade, negam a Jesus como o único Salvador. Olha aí o problema. Pois as duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto. Ora, para quem está buscando salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos, ou em outra coisa qualquer, tá? Tudo isso acontece, né, nesse evangelicalismo, não é? Não creem também no único Salvador, Jesus. Porque o tratam como um Salvador incompleto, não é verdade? Cristo não é suficiente para nada para eles, né? Então, ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que, pela verdadeira fé, aceitam esse Salvador, têm que achar nele, em Cristo, somente nele, tudo o que é necessário para a sua salvação. Então, se estão mandando a pessoa se submeter a regras humanas, a hierarquia que inventaram, as ordens, a algum tipo de dependência de outrem para a salvação, se criam um bloqueio para a salvação, dizendo faça isso ou aquilo para você ser salvo, senão você não será, se constrangem as pessoas a isso, e essas pessoas se submetem, e essas pessoas acreditam nisso, elas acham realmente que, ora, se eu for alguém, por exemplo, pontual na igreja, não é que não tenha que ser, tem que ser sim senhor, mas se eu for pontual na igreja, é claro que Deus não vai me condenar, é claro que eu não vou para o inferno. Se eu não faltar no culto, se eu não faltar às escolas bíblicas, se eu fizer tudo que o pastor está me mandando, se eu contribuir mais, aumentar a quantidade de ofertas, não é de repente jejuar 2, 3 vezes por semana, não roubar, não é não ser como esses outros homens aí pecadores, tipo aquela oração do fariseu, né? Na parábola que Cristo contou em Lucas. Então eu vou ser salvo. Tudo isso, esse sentimento que existe de satisfação quando alguém faz essas coisas, como se de alguma maneira houvesse um alívio mental, um alívio psicológico, sentimental que seja, porque fez essas coisas, porque praticou essas coisas. Tipo, eu
me sinto salvo, me sinto seguro na salvação, porque eu faço tanto. Eu faço tanto. Ou então caiu em algum pecado um pouco mais grave, no sentido de ser público, tá? Não é porque é pior do que o outro nesse sentido, não. Pecado é pecado, mas há pecados que têm consequências, não é? Imediatas, maiores, públicas, não é? E esses não são nem os piores. Os piores são os que as pessoas, o que cometemos e, como não são públicos, então não somos constrangidos muitas vezes por vergonha nem nada e continuamos praticando na calada. Esses são piores, na verdade. Mas a pessoa pecou em alguma área da sua vida, não importa qual, tá? Pecador é pecador. E ela se sente aliviada, se sente mais segura, simplesmente porque foi para um culto, se dobrou diante do púlpito, não é? E orou ao Senhor e chorou. Então, saiu todo aquele peso, né? E aí, não. E se sente mais segura por causa disso. Essas pessoas, esses exemplos que eu acabei de citar, são exemplos de pessoas que se chamam de cristãs, mas que no fim, elas não creem que em Cristo Jesus, na sua obra do Calvário, no que ele fez, no que ele realizou, está tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Que ele é completo, que não tem nada a ver com o que nós fazemos, com o que nós sentimos, com o que nós achamos. Ele é um Salvador completo enviado por Deus o Pai. Ponto. Quem está procurando salvação, bem-estar, com fervor, em santos, em si mesmos, né, ou em qualquer outra coisa, não crê em Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Essa é a realidade. Então, reflitam vocês mesmos e respondam se esse tipo de coisa aí que foi citada aqui na comentário da irmã, isso corresponde ao Evangelho de Cristo? Porque já deu para ver que não, né? Tá? Então, pessoal, o que vocês acham disso? Tá? Se vocês têm uma opinião sobre isso, têm experiência para poder contar nesse sentido aqui também, comentem, beleza? Fiquem à vontade, comentem. Recomendem o canal para mais pessoas que vocês conhecem, compartilhem nos grupos de vocês, beleza? Dá o joinha também, porque ajuda bastante. Não se esquece não, joinha, hein? Beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.